Fala, brasileirada! Aqui é o Léo Canário, seu apresentador com avatar de leão aquarelado favorito, falando diretamente da terra dos bravos e livres. Bem-vindos, eu sou o Cabeça, mecânico de aeronaves, da latitude menos 15.7801 e longitude menos 47,9292. Nós temos 7 toneladas de combustível e estamos daqui de dentro do globo terrestre. Olá, aqui sou eu, o professor Igor, desbravador da filosofia do cotidiano, ou seu filósofo de botequim, falando diretamente da ilha de Veracruz. E este é o Sem Gravidade, o melhor podcast que você vai encontrar, pesado nas ideias e leve nas palavras. Hoje falaremos sobre a profissão de mecânico de aeronaves. Vem com a gente que hoje o papo vai te mandar para as alturas. Igor, hoje nós temos recadinhos para os nossos ouvintes. O que a gente vai mandar na próxima semana? Temos diversos trabalhos sendo feitos. Um deles é o audiodrama A Estátua, que relata a história de uma moça chamada Vanessa e todos os acontecimentos em torno do mundo dela. E ela é uma daquelas, né? Cabelo rosa, azul, girl... Todas essas personalidades que temos no mundo contemporâneo. Pois é, e você não perde por esperar, galera. Ficou muito bom. A edição tá, profissa. A história também tá muito boa. E é algo inédito, gente. Então já se segura aí na cadeira, porque quando sair você vai ficar maluco. Tá demais. Exatamente. Fora isso, nós temos também aqui um comentário do nosso ouvinte, o Rafael Silva. Ele falou assim: escutei os podcasts sobre evolucionismo do Sem Gravidade PC e do Thread Talk PD. Como meu conhecimento sobre o assunto era padrão Mac, a gente já sabe como é o padrão Mac, né? Foram uma boa porta de entrada para desmistificar essa teoria que hoje em dia é tratada como infalível. Ambos valem a pena e um complementa o outro. Perfeito. Falamos sobre esse nosso episódio. Nós tratamos sobre o evolucionismo do ponto de vista histórico, também sobre as questões de empiria e dedução, sobre teoria do conhecimento e a ciência experimental. Contudo, temos novidades para um novo episódio sobre evolução. A gente falou muito, mas a gente não falou tudo, cara. E sempre tem espaço pra gente melhorar em algum ponto que não ficou bom. E a gente tá com planos aí de fazer um episódio ainda falando um pouco mais sobre o evolucionismo, mas quem sabe dessa vez trazendo um especialista, né? Exatamente. É sempre bom ampliar as áreas de conhecimento. E tem mais, gente. Olha só, nós temos redes sociais. A gente tá lá no Twitter, no @semgravidade_pc, @leosemgravidade e @Igor S. Gravidade. Mande suas sugestões, seus elogios, suas críticas. A gente tá sempre de olho no retweet e em qualquer like que você der ou em qualquer comentário. Faça o mesmo nas outras plataformas, tanto no Facebook quanto no YouTube. Todos os comentários, críticas e elogios, todos vão estar pautados aqui no nosso programa e você também pode receber aqui, né, uma atenção especial, tanto para responder perguntas, quanto também para simplesmente expor seu comentário de maneira elogiosa. E a gente ainda tem todas as outras plataformas. A gente tá no Spotify, no iTunes, no Pocket Casts, no Deezer. Se você digitar o nosso podcast na telinha do seu micro-ondas, provavelmente vai aparecer. Então, vai lá, segue a gente nas redes sociais, ouve a gente em todas as plataformas que você quiser. A gente tá aqui pra ouvir e é isso aí. E se você achou que você já estava indo pro programa, hoje você tá um pouquinho enganado, cara. Você que tá escutando aí, eu sei que você gosta da gente. E hoje a gente trouxe um cara especial pra falar aqui com a gente, não é isso mesmo, Igor? Exatamente. Antes do programa temos uma grande indicação pra vocês. Espere, aguarde, porque vai na nossa, é boa. Manda ver, Romaninho, o que você traz pra gente hoje? Bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está ouvindo aí o Sem Gravidade. É uma honra estar aqui com o pessoal gravando aqui. E eu vim aqui vender meu peixe. Qual o meu peixe? O meu peixe é uma loja de camisas, canecas e adesivos que nós temos online, que é a Wake Up Imperium. Você vai encontrar os produtos mais bonitos da internet lá na Wake Up Imperium. É só dar uma olhada. É wimperium.store. wimperium.store. Se você quiser acompanhar as novidades da nossa loja, nós temos o nosso Twitter, que é o twitter.com/imperium_Brasil. Nós temos no Facebook, que é o @WakeUpImperium. E também temos no nosso Instagram, que é o também @WakeUpImperium. E também temos, aproveitando,
lembrando, nós temos a Speak Up Império, que é a nossa plataforma de podcasts, onde você vai encontrar vários temas, vários criadores lá, divulgando seus conteúdos, incluindo o Sem Gravidade, que está postando lá também. Vocês podem conferir esse podcast e mais outros episódios do Sem Gravidade lá na speakup.top. É isso aí. Romanini, mas peraí, tem mais uma coisa, cara. Eu fiquei sabendo que alguém importante acabou usando uma camisa da tua loja, não foi? Foi um presidente, sei lá, de agremiação, alguma coisa assim? Não, foi um pouquinho maior, né? Se fosse o presidente de agremiação seria maneiro, mas no caso foi só o presidente da república, né? Só ele? É, só isso. Você usou seus poderes especiais de carioca pra fazer ele usar a camisa, cara? Exato. Eu falei, ou você usa a minha camisa, Bonoro, ou eu vou fazer uma hashtag em Brasília. Aí ele já se sentiu ameaçado da... Muito bom. Em honra ao respeito pela democracia e pelo Estado Democrático de Direito, ele falou, não, vou usar a sua camisa e até hoje eu não tô acreditando nisso. Muito bom, cara. Tô pensando até em comprar uma só pra eu me manter seguro, cara, agora. Sim, por favor, compre, eu recomendo. Recomendo. E agora que já tá chegando a novidade aí da nota de R$200, com uma nota de 200 você pode comprar até 4 camisas da Wake Up Imperium. Então aproveite essa oportunidade aí. Chegou o Lobo Guará no teu bolso, já gasta ele, dá pra mim, porque você vai ter produtos de qualidade na sua casa com os produtos da Wake Up Imperium. É isso aí. E a gente aqui no Sem Gravidade, a gente apoia essa loja e a gente espera que você torre muito dinheiro lá, gente. É isso aí. Isso, é o Wake Up Imperium, site wimperium.store. Massa. E agora, vamos pro programa. Ok, então, começando o programa de hoje, eu tenho uma pergunta pra você que eu não vou nem falar seu nome ainda. Seguinte, pessoa anônima, que em breve as pessoas vão saber quem é. O que você prefere matar? Uma barata ou uma aranha? Ah, velho, eu prefiro matar uma barata. Barata? É. Caraca. Pavor de aranha? Não, porque a aranha come barata, sacou? Então ela tá tipo do meu lado. Tipo aliada, sacou? Essa é uma forma de ver as coisas. Cara, mas eu também pensei isso, mas com a lagartixa, cara. Lagartixa é o grande aliado, velho. A gente tem que criar lagartixa. Peraí, a lagartixa você não mata, pô. Não mata. Não, pois é, bom parceiro, né? Pois é, é, brother. aranha, velho. Nossa, aranha é top demais, velho. A aranha não só mata, como deixa armadilhas nos locais, entendeu? Eu acho que eu achei um especialista por acidente. O que é isso aqui? Cara, ó, experiência pessoal, bicho. Eu, com aranha, não tenho medo, não, velho. Eu vou lá e esmago a bicha mesmo, sacou? Inclusive, outro dia eu Por tava. que você faz isso, velho? Não gosto delas, bicho. Tem pernas demais. Eu não confio em alguém que tem mais do que 4 pernas. Ei, barata de 4 é meu limite. Ô, velho, mas vocês entraram nesse papo aí. Eu com animais, eu tenho sérios traumas, assim, sério. Velho, é mais fácil você fugir de um bicho que corre do bicho que voa. Barata corre, voa e nada, velho. Isso aí não é de... Não é de Deus, não. Não pode ser uma coisa boa isso aí não, sacou? Cara, mas assim, o pior pra mim, pra matar uma barata, é o barulho que ela faz, cara. Se pelo menos ela morresse em silêncio, já tava de boa, entendeu? Mas não, ela tem que fazer aquele barulho de plac. Sacou? Isso pra mim é o mais nojento. Se você dá uma porrada certeira com a sandália, o pleque da sandália vai ser maior do que o pleque da barata. Então, um anula o outro, você finge que não viu nada. Sério mesmo que vocês estão argumentando? Agora que eu entendi, vocês estão argumentando pra ver qual é o animal, qual é o bicho aí mais fácil de matar. Pera aí que eu não preparei meus argumentos não, cara. Isso não tava no script não, né, velho? É verdade, Tava não tinha não. essa tava, nossa, barato. Meu amigo, aqui o negócio é desse jeito, é organizado do jeito que você tá vendo aí. Mas, agora que a gente já esquentou um pouquinho o clima, quem tá ouvindo aí a gente hoje, a gente tá aqui com o Cabeça. Opa, sou eu. É esse cara aí mesmo, ele me corta o tempo todo. Desde que a gente era novo, o cara nunca me deixou falar uma frase inteira. Desculpa.
É um amigo de longa data. Esse cara conseguiu entrar num mercado que é interessantíssimo, brother. Eu, quando lembrei no que ele trabalhava, eu já falei logo, cara, eu tenho que agenciar esse cara pra trazer aqui no programa, porque esse é essencial. E... Cabeça, fala aí, o que você faz? Agora eu tô constrangido de falar e te cortar. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei. Tomara que o dia esteja agradável, independente de quem estiver ouvindo, na hora que estiver ouvindo. E hoje eu sou mecânico de aeronaves. É um negócio pouco conhecido, é uma área que... Você fala, você deixa qualquer um surpreso, mas é muito mais simples e muito mais leve do que parece. Não, mas não dá spoiler não, pô, calma aí. Segura a onda aí. Mecânico de aeronave é o nosso tema de hoje. A gente vai falar sobre a profissão desse cara aqui. E de novo, esse é mais um programa que vai ser tudo sobre o entrevistado e nada sobre a gente. Assim que é bom. Porque aí a gente tem que falar menos, entendeu? É melhor. Mas eu falo pra caramba, viu? Não é bom deixar, não. Pois é, cara. O desafio de hoje vai ser manter esse programa com menos de 1 hora, porque meu amigo editor sofre, meu. Olha, não quero ser muito pessimista não, mas não vai dar não. Mas então, eu vou começar aqui com uma pergunta e o Igor continua logo em seguida, beleza? Beleza. Você já me contou algumas coisas sobre a tua área, mas começando pelo princípio. O que te levou pra essa profissão? E, assim, você é grato pelo cara que te indicou nessa área aí? Ou você tá doido pra pegar ele de porrada porque o negócio é ruim? Começou assim, eu só conheci a área depois que eu já tava praticamente matriculado no curso. Quando falo em mecânico de aeronaves, às vezes demora um tempo pra pessoa cair a ficha de que tudo que é eletrônico, tudo que funciona, tudo que tem motor, tudo que vai combustível, todas essas coisas tem que ter manutenção. E tem que ter manutenção sempre. Você leva por esse lado, você vai perceber que um metrô precisa de manutenção, um trem precisa de manutenção, um barco precisa de manutenção, assim como o nosso carro precisa de manutenção. Tudo tem que ter manutenção. Até mulher precisa de manutenção, pô. Tem que ter. Mas quando a gente olha dessa perspectiva, as coisas mudam. Eu falo isso até a questão, um exemplo do meu carro, né? Eu deixei meu carro aqui, graças à pandemia, parado. E quando você falou de manutenção, você tocou num ponto que é muito importante, que a manutenção não é só quando alguma coisa deu errado, mas verificar, fazer essa análise se tá tudo funcionando. Eu deixei meu carro aqui 4 meses parado, cara. Fui tentar ligar ele, sabe? Nem deu sinal de vida. Exatamente por causa dessa falta de avaliação. Isso aí que você falou é muito interessante. Aconteceu comigo também. E olha que eu sou mecânico. Mas acontece, é uma coisa que você não espera. Esse ponto que você tocou é muito importante porque é esse tipo de prevenção que a gente trabalha, que é esse tipo de manutenção, no caso, que a gente trabalha, que é a manutenção preventiva, entendeu? A gente tem que antever tudo que pode acontecer, entendeu? A gente tem que zelar para que não dê defeito. Isso é uma forma de manutenção. Não, mas peraí, e o que te levou pra profissão, pô? Quero saber como é que você chegou aí. Sim, eu ia voltar. Um tio meu, ele me indicou essa área porque ele falou que eu tinha um perfil correto, um perfil bom. O que seria um perfil bom? É curiosidade, é querer saber como que as coisas funcionam, querer saber e querer entender, colocar uma coisa que não funciona pra funcionar. Esse tipo de desejo, esse tipo de vontade é importante. Tô até vendo o cabecinha pequenininho ali, entendeu? Com 7 anos de idade, quebrando os carros tudo, velho. Não sobrava um inteiro. Eu desmontava tudo pra pegar motorzinho, velho. Eu pegava o motorzinho, colocava uma haste qualquer, enchia um pote de sabão e ia fazer espuma, sacou? Coisa de criança. Mas era interessante pra caramba. Aí você inverte o polo e o motor gira ao contrário. Isso aí tudo é uma forma de ser sabendo das coisas. E, por exemplo, às vezes você tá na sua casa e tem alguma coisa quebrada, alguma coisa que parou de funcionar. As pessoas, não sei se as pessoas normais, né, costumam chamar alguém pra poder arrumar. Eu curtia mexer pra tentar consertar. E quase sempre dava errado. Claro, com certeza. Mas era uma forma de um aprendizado, era uma forma de você saber de alguma coisa. Hoje, graças a Deus, tudo mudou. Tudo que eu mexo costuma funcionar depois, tá? Pra aliviar eu. Tomara, porque eu pego avião também.
Mas ele mais foi isso. Foi um tio que eu gosto muito gosto muito dele. Ele, pelo visto, também gosta muito de mim. Deu certo. Não sinto vontade de espancar ele. O mercado hoje no Brasil tá um pouco em crise. A pandemia só agravou isso de uma forma muito pior do que poderia ser. A pandemia agravou tudo, mas o mercado aqui ele já estava bem complicado devido à alta do dólar, devido... Bom, assim, as companhias brasileiras, quer dizer, as companhias que operam no Brasil, elas já estavam cheias de problema, tanto pelo custo do Brasil quanto pela própria gestão, né, cara? Existe sempre... Bom, mas enfim, beleza. Igor, manda aí, próxima pergunta. Nesse nosso podcast eu sempre vou fazendo revelações. Uma delas é que eu queria ser mecânico. Até ali o segundo ano do ensino médico, eu gostava muito de Velozes e Furiosos, o filme, apaixonado por carros. E eu pensei, essa profissão que eu vou seguir, e nesse momento da minha vida já era quase certo. Só que aí me faltava habilidade. E eu percebi que eu tinha habilidade para outras coisas e fui me desencantando e me encaminhando para outra área. Então a pergunta, Rafael, quais as habilidades necessárias, pelo menos as habilidades mínimas que alguém precisa ter para adentrar a área? Parece piada o que eu vou falar, parece bobagem. Geralmente eu falo, né, piada e bobagem. Um bom mecânico, ele precisa saber ler. Somente, velho. Não pode ter preguiça de ler. Deixa eu desenvolver isso aí que eu falei. A área que eu trabalho hoje, ela é manutenção de linha. Trabalho na aviação comercial, doméstica, né? E a nossa manutenção se baseia no seguinte. A gente chama de LNR, que é Line Replacement Unit. A gente tem que ter muito dinamismo, a gente tem que ter muita praticidade. Então a ideia hoje é o seguinte. Deu defeito? Troca. Eu não tenho tempo de ficar mexendo num componente para consertar o componente. Até porque componentes aeronáuticos são caros. Você tem que ter muita especialização para você poder mexer neles. Então não vale a pena. Não vale a pena perder tempo tentando consertar um componente, sendo que isso pode implicar em dar certo e não dar certo. Eu posso perder um tempão tentando consertar um componente, ele não voltar a funcionar. Então isso aí descarta. Deu defeito, troca. Então isso aí é a chamada manutenção de linha. A aeronave pousa aqui e enquanto, ou em qualquer aeroporto, né, que ela chegue, e a gente tem um tempo X para mexer em tudo que tiver que mexer antes dessa aeronave sair. É como se fosse um pit stop mesmo. Então, por que o ponto do mecânico saber ler? Por exemplo, uma aeronave chegou aqui e eu vou falar de uma coisa muito corriqueira que acontece. Às vezes tem um rasgo no pneu, às vezes ela pega algum objeto durante o pouso, a decolagem, e a gente vai ter que trocar esse pneu. A primeira coisa que eu vou fazer é imprimir uma tarefa, task, a gente vai imprimir. Eu sei trocar um pneu, eu sei trocar uma roda, eu sei exatamente quais são os componentes que tem lá, eu sei exatamente a ordem das peças que eu tiro e que eu coloco. Pega o macaco, coloca o triângulo no avião. Não, mas é quase isso. O macaco é um macaco que ele levanta até 65 toneladas. Mas você aperta com o pé assim, igual não? Não, cara, que pergunta massa, velho. Isso é muito interessante. Eu não sabia que eu ia chegar nesse ponto, mas que bom que chegou. Saca só. Era zoeira. Não. O macaco, pra ele levantar esse peso todo, é muito ruim uma pessoa ficar mexendo ali na alavanca, bombando esse macaco, é horrível. O que a gente faz? O pneu da aeronave ele é abastecido com nitrogênio. Por que nitrogênio? Porque o nitrogênio ele não fecha o triângulo do fogo. Se eu tenho ar, eu posso ter fogo. Se eu não tenho ar, é mais difícil eu ter fogo, até impossível. Vai ter o ar ambiente, obviamente, ali próximo da aeronave, né? Se tiver um vazamento de nitrogênio, não vai ter tanto impacto assim numa possível... Não pega fogo, né? Não vai ter combustão espontânea. Não vai ter combustão espontânea. Pode até acontecer, mas é mais difícil. Esse pneu, ele tem muito nitrogênio. Tem bastante nitrogênio. Então o que a gente faz, velho? A gente usa o ar do pneu, ele entra no macaco, ele aciona uma bomba e o macaco levanta o avião sozinho. Olha que coisa bacana, velho. Olha que praticidade. Você usa o nitrogênio do pneu pra bombar o macaco? Isso, a gente vai usar do pneu que a gente tá removendo. Que aí, caraca, olha que bacana. Nego não perde nem o vento, velho. Velho, e é de uma praticidade tão grande, porque pra você levantar uma aeronave daquele tamanho e daquele peso é complicado, pô. Não é mais. Você tá fascinado aí com a parte técnica do negócio, eu tô puto com as empresas de aeronave, porque os caras economizam nos assentos, economizam na comida e até no vento do pneu. Não,
Tomara que ao fim dessa entrevista você odeie um pouco menos as companhias aéreas. Você vai entender que a maioria disso aí é necessário. Pensamento empresarial. Né? Aí beleza. Aí vamos supor, eu vou trocar o meu pneu lá, vou trocar minha roda. A primeira coisa que eu vou fazer é imprimir essa task. Por mais que eu saiba exatamente qual que é o procedimento, você tem que estar com a sua task em mãos e você tem que seguir ela passo a passo. Porque existe o fator fadiga, existe o fator cansaço, existe o fator distração. No meu caso, o fator distração ele é bem mais elevado, né? Então, tudo você tem que ler. Às vezes é até um pouco maçante. Você fala, putz, mas eu sei como é que troca isso aqui. Não, nunca pense dessa forma. São incontáveis as atividades que você pode fazer numa aeronave e você nunca vai saber de tudo. Eu sei, por exemplo, o procedimento de uma troca de roda porque é algo bem corriqueiro que acontece. E todos os mecânicos vão saber isso porque é algo que quase sempre está acontecendo. Pelo menos uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias. Sempre tem. Mas, por exemplo, se o piloto do avião passar por um quebra-mola e quebrar o bico da aeronave, fica mais complicado, né? Acontece não como quebra-mola, mas como pouso duro. Às vezes ele perde a noção de profundidade, algum equipamento dá uma leitura errada, ou então é até questão de, como é que se diz, treinamento. Tem gente que voa com instrutores para poder pegar as manhas, depois de contáveis horas de simulador, de teste, ela vai pra aeronave e ela vai pegar as manhas um pouco. Então às vezes acontece dele dar um pouso um pouco mais duro, entendeu? Em vez de ser aquele pouso suave, ele dá aquele catrapo. Cara, isso aí afeta a estrutura da aeronave. Eu já passei por um desses. O cara deu 2 kicks antes de pousar. Esse kick é perigosíssimo, velho. Acontece às vezes... Gente, é muita coisa. A gente vai às vezes desviar do caminho que a gente tá desviando agora, mas eu queria falar isso. Aqui é livre, pode falar. Tem um fenômeno chamado tesoura de vento. Às vezes, quando a aeronave tá chegando para ela poder aterrissar, tem um sensor, né? Que ele, como se diz, ele prevê tesouras de vento. Tesoura de vento é um ar que vem de cima para baixo. Se você tá muito próximo de você aterrissar e tem um fenômeno de tesoura de vento em cima de você, ele vai pegar a sua aeronave e vai jogar para baixo. Aí esse sensor, ele vai te alertar disso aí. Aí o que o piloto faz? Ele vai mandar potência nos motores e vai arremeter. Quando ele vem para aterrissar, ele vem diminuindo a velocidade para ele tocar no solo. De repente, ele dá potência máxima, velho, e ele continua, e é como se ele decolasse no meio do procedimento de novo. Cara, é uma sensação estranha, porque você vem vindo assim numa situação de quase entrando na inércia de parar, e de repente ela acelera e sai de uma vez. Aí você cola na aeronave, o rango que você comeu já começa a voltar. Mas acontece. O meu sentimento é tipo, tô salvo. Passei por mais essa experiência de quase morte aqui, que é voar. Não vou mais pra casa. De repente o piloto fala, resolvi que não é agora, vamos dar uma voltinha. Aí vai fuê. Desculpa, voltando à situação da task, né? Você tem que ler, velho. Não, nunca ache que você sabe o suficiente. Não, pega e vai ler passo a passo, velho. Vai ler tudo de novo pra você fazer qualquer atividade. Um bom mecânico é o mecânico que lê, independente do nível de cansaço, independente do nível de tédio, independente do nível de qualquer coisa. O bom mecânico é aquele que lê, entendeu? Você pode nunca ter visualizado uma ferramenta na sua vida. Você pode nunca ter pego uma ferramenta na sua vida. Até porque a manutenção de aeronaves em si, ela tem ferramentas que ninguém nunca viu. É um negócio surreal. Você olha assim, a gente tem uma ferramenta que a gente chama de cortador de pizza. Ok, esse eu posso usar em casa. Imagina o que a gente vai fazer com uma ferramenta chamada cortador de pizza. Então tem ferramentas que você nunca viu, você vai ver pela primeira vez. Tem procedimentos que você nunca viu, que você vai ver pela primeira vez. Aeronaves que você nunca viu. Não, pode parar. Você acabou de falar desse negócio de cortador de pizza e agora são 2 coisas. Eu tô com fome e curioso. Vai ter que resolver pelo menos um desses problemas. Algumas aeronaves no seu interior, deixa eu ver, eu tô tentando visualizar na minha mente pra passar pra vocês. Todos já andaram de avião, né? Eu imagino. Aí vamos supor. Não, é bom demais, infelizmente não. É muito bom, por favor, voe mais. A primeira vez que eu voei, eu saí e fui pra São Paulo.
Que coisa linda. Cara, o fulano que tava do meu lado voava quase todo dia. E eu, nervosão lá, né? Comecei a puxar papo, porque assim, quando eu fico nervoso, eu começo a conversar com todo mundo, meu amigo. Pode ser, sei lá quem é que tá aqui do meu lado, o cara vai ouvir eu falando, entendeu? Comecei a puxar papo com o cara não, que eu viajo, não sei o quê, viajar é massa e tal, de repente tem umas turbulências, geralmente não tem. E assim, conversando, beleza. Aí, de repente, começou a turbulência. Foi só ele falar, né? Cara, tremeu uma vez, aí eu... bom, turbulência acontece, né? Beleza. E aí tremeu 2 vezes, e aí o avião deu aquela quedinha, sabe qual é? Que dá o friozinho na barriga. É, como se fosse uma pequena montanha-russa. Isso é bom demais, sério, isso é muito legal, cara. O ponto que eu fiquei nervoso foi quando eu olhei pra esse cara que voava todo dia, e o bicho tava com o olhão arregalado, olhando assim pra frente, o que tá acontecendo aqui? Primeiro voo. Tem turbulência que coloca até, velho, o mais experiente dos pilotos pra dar um frio na barriga. É bem complicado, é comum, mas ainda assim assusta, né? Não tem como falar que não assusta. Sim, vamos lá pro cortador de pizza. Vamos supor, tem algumas partes no teto da aeronave que elas são encaixadas. A aeronave quase toda interior, ela é toda encaixada. É, porque é algo mais fácil de você, como é que se diz? Fazer a manutenção rápida ali. Por exemplo, eu vou entrar no interior da aeronave com a minha caixa de ferramenta enorme, suja de graxa, obviamente, e vou começar a desparafusar as coisas na frente de um passageiro, se a aeronave já estiver embarcada. Não vai ser isso, é só encaixar. Você desliza um painel, você encaixa ele. Você desliza, você encaixa para outro lugar, entendeu? Você desliza, você desencaixa. E para que esses painéis não fiquem soltando durante o voo, obviamente, né, que não é legal, Creio que não. Você coloca como se fosse uma mangueirinha no meio deles. Você encaixa todos os painéis e você passa uma mangueirinha de borracha no meio deles. Entendeu? E para você não ficar perdendo tempo com essa mangueirinha, você pega essa ferramenta que a gente chama de cortador de pizza, né? E passa ali e coloca toda essa mangueirinha no lugar de volta de forma mais prática, né? E que ela fixe melhor. Aí, quando essa aeronave der algum problema que eu tiver que tirar todos esses painéis, eu só puxo essa mangueirinha toda, deslizo os painéis e tenho acesso aonde eu precisar ter acesso. Sacou? Deu pra vocês entenderem mais ou menos? Não, deu sim. Deu? Uhum. Yeah. É basicamente isso aí, o cortador de pizza. Lógico, ela tem o nome técnico todo bonitinho, mas se você falar, ninguém vai saber, velho. É mais fácil chamar de cortador de pizza. E cortador de pizza é mais legal, né? Pô, é mais agradável. Não. Às vezes a gente tá dentro de uma aeronave e fala, não, traz lá o cortador de pizza. Aí o passageiro olha assim pro outro, sacou? Aí olha pra gente, aí a gente fala, ops, acho que eu falei besteira. Agora, mais uma pergunta aqui pra você. Seguinte, qual é o perfil dos mecânicos de aeroporto? A galera que trabalha aí junto contigo é livrinho com monóculo ou é pedreiro fio-fio? Velho, tem de tudo. Tem de tudo. Eu trabalhei com... A aviação ela é muito pequena. A aviação ela é um universo muito, muito, muito pequenininho. Então é muito comum todo mundo se conhecer. Às vezes frequentaram a mesma escolinha, frequentaram os mesmos cursos, frequentaram as mesmas seleções, já fizeram parte de outras empresas, todo mundo junto. Então é um negócio muito fácil de todo mundo se conhecer, principalmente na mesma base. Na base de São Paulo todo mundo vai se conhecer, independente de qual companhia que tiver, na base do Rio, na base de Brasília e por aí vai. Eu trabalhei com um cara que ele era exímio no serviço de chapeamento que ele fazia. Ele era o melhor do chapeamento, velho. Ele é referência. Eu não vou ficar citando o nome, mas o cara é o expert no chapeamento. Estrutura ele detona. Pra dialogar, ele parece um cavalo. Detona no bom sentido, né? Quando você falou em estrutura. Não, velho. Dano estrutural, ele arrumava tudo, mas pra dialogar com ele, geralmente só quem dialogava era o coordenador, porque era um diálogo difícil, velho, e ele é bem esse pedreiro fio aí que você falou, sacou? Bruto, ignorante, velho. Depois que você começa a conversar com ele, você vê que ele é uma pessoa boa, ele tem um coração enorme, é um cara muito família, mas nada. Além disso tudo, ele ainda tem doença de Chagas, pô? Por quê? Eu sempre acho que agir sem graça debaixo da manga, cara, é assim mesmo. Coração enorme, meu Deus, velho. Agora que eu me toquei, tu está falando. Entendeu aí? Entendeu? Tô fazendo o dedinho aqui, ó, entendeu? Doença de Chagas, coração enorme. E ele é bem
difícil diálogo, entendeu? Mas é um cara extremamente importante, extremamente importante. A manutenção mais antiga, os mais velhos de manutenção, eles têm mais esse perfil. Eles chegam e eles fazem as coisas e eles colocam a nave para voar. Os mais novos, eles costumam ser mais técnicos, porque eles estão numa outra... Eles fazem a mesma coisa, eles pegam, eles arrumam, eles colocam para voar, mas estão sempre com um tablet, estão sempre com o manual, estão sempre ali com as tarefas impressas para poder ler e reler, entendeu? Então na aviação tem de tudo, tem o pedreiro fio-fio, tem o cara de óculos, tem o intelectual, tem o que fala bobagem, né? Mas todos de extrema importância, todos na hora da pane, eles chegam lá, eles resolvem o problema e eles colocam a nave pra voar. É povão brasileiro, né, velho? Você tem de tudo em tudo quanto é lugar. Eu vou te dar um exemplo. Eu tive uma instrução. Eu tive aula uma vez com um instrutor que ele falou que ele tava num hangar. Ele tava na gringa essa época, né? E tem uma aeronave que ela tem um motor que, por exemplo, a blade do motor, a hélice do motor, ela às vezes travava se a aeronave ficava muito tempo parada, né? Material contrai, material dilata, isso aí acontece. O que ele fazia? Tem uma ferramenta que é um macete. Macete, ele é um martelo que ele é de fibra. Ele pegava esse macete, ele dava umas batidinhas de leve, entendeu? E ele conseguia soltar essa hélice que eventualmente ficava presa. Ok. Aí um dia, dentro do hangar, ele fez isso. Não tá travado que ele falou, não, deixa comigo. Pegou o martelo, poc, bem de levinho. E o pessoal ficou olhando surpreso porque não era um procedimento conhecido. Não era um procedimento errado. Ninguém faz procedimento errado. Mas era um procedimento pouco conhecido. Que ali ele agariou a experiência dele, né? Seria isso. E inclusive eles foram consultar o manual depois e o manual dizia que era uma alternativa a ser tomada, entendeu? Então os engenheiros já tinham previsto isso antes. A gente que tá aqui do lado de fora, a gente imagina que é todo mundo, sabe, andando na ponta do pezinho com uma chave de fenda no formato de uma pizza, né? Já que você falou aí que tudo corta pizza. dando um peteleco de leve no avião pra ele ficar nos trinques, saca? Mas... Não, tem coisa ali que parece equipamento russo, tem que dar umas porradas de vez em quando. Pra acostumar, né? Não, mas, gente, tudo dentro da segurança. A segurança sempre em primeiro lugar. O lema de toda aviação é segurança em primeiro lugar. Então, esse tipo de procedimento acontece. A aeronave está em solo, a aeronave está segura, toda a manutenção nossa é feita em solo. Existem mecânicos de voo? Existem, mas é mais uma questão de instrumento, uma questão de manuais que são utilizados em voo. Mas a maioria é feita em solo, então dá pra dar umas porradinhas assim. Tudo que a gente faz teste depois. Agora que você falou, eu fiquei pensando, como é que você troca um pneu de um avião voando? Não, ué, até abastecer voando, eles abastecem, pô. Não tem? Isso eu já vi, isso aí é maneiro. Não vai trocar pneu em voo, não. Tá? Não dá, não. Traz um macaco, vem voando. Dentro dessa área, assim, até você conseguir se inserir no meio, onde você encontrou mais dificuldade? Na parte técnica, né, cursos e certificações, ou na parte burocrática, política, né, networking, barreiras para entrada mesmo do mercado? Quando eu concluí meu curso, no caso, o mercado ele estava em crise por falta de profissionais, porque é uma área desconhecida, é uma área que ninguém às vezes nunca nem ouviu falar, é uma área que ela desvalorizou muito no Brasil, né? Mecânico já chegou a ganhar muito dinheiro no Brasil, hoje em dia não é assim. Uma coisa casou com a outra. Eu finalizei meu curso, eu fiz minhas provas na ANAC, a gente não chegou nesse ponto, a gente provavelmente vai falar dele ainda, né? E você faz o curso, você tira o seu certificado da ANAC. Após o certificado da ANAC, você pode começar a entregar currículos. Então foi muito fácil, eu fiz muito fácil sim, mais fácil do que eu esperava. Eu concluí meu curso, eu fiz minha prova da ANAC, eu participei de uma seleção e fui contratado, né? Por exemplo, na minha turma, acho que 70% das pessoas foram contratadas. Era um período realmente de crise e se falta profissional, a aviação para. Entre a parte burocrática e a parte de conhecimento, a parte
de adquirir conhecimento, pra mim, a de adquirir conhecimento foi mais complexa. Aí por quê? Eu vou chegar nesse ponto. O manual básico da aviação, ele te ensina como empunhar um martelo e como dar marteladas. Ele usa termos técnicos pra te ensinar a bater um prego, velho. Isso é um pouco surreal, entendeu? É como se alguém quisesse te passar um conhecimento técnico, sei lá, pra você varrer sua casa. Então, são coisas que são questões de prova. Cai na prova isso aí. Você vacilar e você vai estar na sua prova e você não vai saber responder porque você sempre usou um martelo e nunca parou pra se perguntar por que você usa o martelo daquele jeito, entendeu? Sim. Então, são coisas assim, básicas. Quem curte, às vezes, usar a ferramenta já sabe como é que é, mas você tem que ter o conhecimento teórico, porque na hora da prova teórica ele vai te cobrar isso aí. Então ele fala lá que o martelo deve ser usado como se fosse a extensão do seu braço, ele fala lá em quantos graus você deve inclinar o seu braço, cara, coisa de louco. Então essas partes assim, que eu achei mais difícil pelo seguinte, eu já sabia como é que usava o martelo, poxa, então eu pulei essa parte. Eu tô dando um exemplo no caso, né? E e essa questão caiu na minha prova, e eu não sabia responder porque eu não li. E apesar de você saber usar um martelo, às vezes você pode estar usando o martelo do jeito errado na sua vida inteira. Vocês conseguem pegar isso aí? É basicamente isso, é conhecimentos que às vezes você acha que já sabe e não sabe, entendeu? E por mais que você saiba, às vezes você não sabe completo. Putz, eu tô aqui batendo um prego, eu não sei qual ângulo que tá meu braço, eu não sei quantos graus eu tô levantando ele, entendeu? Mas fala um pouquinho dessa parte de certificação. Por exemplo, digamos que hoje eu fale, cansei da minha profissão, vou virar mecânico de aeronave. Bacana, pergunta bacana. Eu posso simplesmente chegar lá no avião, desculpa, no avião não, né? Avião no contrato. Chegar na empresa e falar aí, ó, tô com vontade, quero consertar avião. Eu costumo falar que a aviação é um mercado que não tem preconceito. Na minha equipe hoje você vai ver, sei lá, o cara mais novo deve ter uns 25 anos, o mais velho tá com seus 60 anos, completamente lúcido, inclusive alguns foram afastados devido ao Covid, porque eles são idade de risco, então eles já estão aí há uns 3 meses em casa, né, esperando essa pandemia passar. E pra você ver, entre 25 anos, 60 anos, todo mundo fala a mesma língua, todo mundo consegue entrar no consenso. Eu acho bacana que você vê um cara, às vezes, de 60 anos, chegando numa aeronave e mandando ver, velho. Os caras têm um bom conhecimento, os caras têm uma boa bagagem, os caras estão lúcidos de tudo. Os caras lembram de procedimento que, cara, você pensa assim, meu Deus, é a primeira vez que esse cara vê esse procedimento e deve fazer, sei lá, uns 30 anos. E o cara lembra de tudo, entendeu? Os caras estão lúcidos. Eu costumo dizer assim, o mercado não tem preconceito. Seja você novo, seja você velho, o mercado não tem preconceito. Isso é uma parte que eu acho bacana. O curso é obrigatório? O curso é obrigatório? Sim, aí eu vou chegar nessa questão. Os cursos são cursos técnicos. Não é nível superior, é nível técnico. E para você entrar, são 4 módulos que você tem que cursar. Você não é obrigado a cursar os 4 módulos. Mas o obrigatório é só um e é o módulo básico. Então vamos supor, eu vou chegar e eu vou cursar o módulo básico. O básico é isso aí. O básico vai falar para mim de biologia, o básico vai falar de química, o básico vai falar de física, o básico vai falar de matemática, o básico vai dar uma introdução à informática. O básico, ele abrange muita coisa. E nenhuma delas é obsoleta. Você realmente acaba cruzando com esse tipo de formação, de conhecimento ao longo da sua carreira quase inteira. Ok, eu fiz o curso básico. Aí eu tenho 3 especializações que eu posso seguir. Grupo motopropulsor, que mexe apenas com motores, no caso as turbinas. Eu não sou palestrinha, se a pessoa vier para mim para conversar sobre aeronaves e falar que aquilo na asa é uma turbina, eu vou aceitar que é uma turbina, porque ela não tem obrigação de saber que aquilo é um motor. Então, não curto ser palestrinha. A pessoa quer dialogar e eu não vou ficar dando palestra. Não, mas você tem que ver que aquilo ali é um motor e dentro do motor tem uma turbina. Não, bobagem isso aí, velho. Então, o grupo motopropulsor, que mexe com as turbinas, o grupo de célula, que mexe com a estrutura do avião no geral. Achei que era vírus. É porque como se fossem células, né? Não vamos virar palestrinha. Tem um grupo de célula que mexe com a estrutura e o grupo de aviônicos que mexe com os componentes eletrônicos da aeronave. Eles são nessa ordem de mais simples para mais complexo: GMP, célula e aviônicos. Você tem que ter pelo menos uma especialização para você entrar para o mercado de trabalho. Se você tiver as 3, melhor ainda. Então é assim, eu vou fazer o curso, vou fazer o meu básico, vou escolher uma especialização e vou concluir ela no meu curso, na minha escolinha. Após concluir essa especialização, eu vou fazer um exame teórico na ANAC. Ah, olha aí. Aí, após eu concluir esse exame, se eu tiver êxito, eu vou me tornar um CCT,
que é um mecânico com certificado técnico. Leva muito tempo para concluir o curso? Cada curso demora em média de 6 a 8 meses. E você não tem um tempo mínimo obrigatório para cursar eles, nem um grupo, e nem um tempo máximo. Por exemplo, se eu fizer o básico e eu tiver uma disponibilidade no meu tempo de fazer as 3 especializações ao mesmo tempo, vamos supor, uma de manhã, uma de tarde, uma de noite. Eu não tenho muito tempo livre, eu quero entrar logo pro mercado de trabalho e eu quero fazer essas especializações todas de uma vez. Questão de 1 ano eu tô pronto. Não, eu sou uma pessoa normal que tem trabalho e eu tenho um dia um pouco mais atribulado. Eu faço o meu básico e a cada conclusão de um, eu inicio o outro. Então você pega aí 4 vezes 6 meses, a gente vai ir para 22 aninhos. 2 aninhos você pode finalizar, entendeu? E alguns demoram mais, alguns demoram menos, mas é basicamente isso aí. Então é um mercado que te capacita e te deixa preparado com 2 anos e meio, mais ou menos. Eu vou fazer minhas provas na ANAC, que são 3 cadernos de prova. Um caderno inclui a matéria básica, os outros 2 a matéria da sua especialização. Você tem que ter apto nos 3 cadernos, no caso, pelo menos 70% de acerto. Após você fazer isso, você se torna um mecânico CCT, né, um mecânico com um certificado técnico de conclusão, e você entra para o mercado de trabalho. Após 1 ano e meio trabalhando, 1 ano e meio de experiência confirmada, eu posso tentar homologar uma das minhas carteiras. Entendeu? Se eu quiser homologar mais de uma só vez, aí o prazo sobe. São 3 anos para homologar mais de uma. Houveram poucas mudanças no regulamento ultimamente. Às vezes eu posso estar falando uma besteira porque eu já homologuei minha carteira faz tempo. Mas o que você ganha homologando a carteira? Aí eu me torno um mecânico homologado. Aí eu deixo de ser ajudante e passo a ser o mecânico mesmo. Eu passo a assinar a saída da aeronave, a minha responsabilidade vai triplicar. Entendeu? Eu vou participar de inspeção, eu vou participar de cheque. Cara, então eu já emendo com uma outra pergunta aí, Cabeça. A tua responsabilidade aumentou porque você conseguiu tua certificação, né? Exato. Só cá entre nós, ninguém tá ouvindo. Mas você já deu PT no avião? Não, dar PT numa aeronave é muito difícil. Vamos supor uma situação de PT numa aeronave. Eu já presenciei um PT numa aeronave e ninguém teve culpa. A aeronave estava em solo, estava uma chuva muito forte e um raio pegou na aeronave. Ela em solo. A aeronave entrou ali o raio entrou pelo bico da aeronave, mais ou menos, e saiu lá atrás na cauda da aeronave. Ele queimou a aeronave todinha por dentro, queimou todos os componentes. Eu sei que vocês perderam uma aeronave, mas deve ter sido uma cena bonita de se ver, viu? Não é todo dia que você vê um avião peidando um raio, velho. Não, acontece em voo acontece com muito mais frequência que você imagina, mas em voo ele consegue dissipar aquilo ali, entendeu? Em solo, como ele estava no chão, não teve como ele dissipar. Onde o raio saiu, ele pegou o chão e ele fez uma marca no chão, tipo como se alguém tivesse dado uma martelada muito forte, arrancado um pedaço do asfalto. Ele fecha curto, né? Então, cara, deu PT na aeronave. Aeronave nova, era um Airbus novo, um A320 novo. Aí o seguro cobriu, obviamente, né? Porque esse tipo de coisa o seguro cobre. Mas, por exemplo, eu já peguei aeronaves que tiveram raio, né? A gente chama de Lightning Strike. E, por exemplo, ele entrou ali pela cauda da aeronave, ele saiu um pouquinho embaixo e não danificou nada. Você só percebe que teve um raio, um Lightning Strike, porque você vê um pontinho preto num parafuso e outro pontinho preto em outro parafuso, que é no caso onde ela entrou e ela saiu. Mas, cara, que oportunidade perdida, né, velho? Ao invés de chamar de Lightning Strike, chamava de choque do trovão logo. Eu vou mandar uma carta pra Airbus e eu vou sugerir isso aí. Consertar isso aí, né? Olha, deu um choque do trovão aqui, ó. E, por exemplo, quando dá um Lightning Strike que ele pega, ele aparenta muito como se fosse um pingo de solda no parafuso. Você vê que às vezes o parafuso se funde com a arruela e a impressão de que deu um pingo de solda nele. Mas não foi um Lightning Strike. Então a única vez que eu
tive a oportunidade de ver um PT numa aeronave foi assim. Mecânicos que deram PT em aeronave, acontece. Nesse tempo de pandemia, eu vi numa aeronave, acho que foi da Etihad, alguma coisa assim, não vou lembrar de cabeça. Na hora que o mecânico tava levando a aeronave para a pista de táxi para ela sair e decolar, ele não percebeu que tinha outra aeronave muito próxima e a asa de uma aeronave pegou na cauda da outra. Não foi propriamente um PT, mas é um prejuízo tão grande, que vocês não têm ideia, gente. É um negócio de louco, é uma dor de cabeça muito, muito, muito grande. Porque, por exemplo, a aeronave dele que já estava para sair, ela já estava toda carregada, ela já estava toda ocupada, com todos os passageiros já sentados, pensando, olha que legal, eu vou viajar. E de repente, foi. Tem que voltar todo mundo, tem que desembarcar todo mundo, tem que arrumar uma outra aeronave que não estava na programação. Dificilmente um aeroporto possui aeronaves que estejam de reserva, dificilmente companhias fazem isso, porque uma aeronave em solo, ela tá perdendo dinheiro, a aeronave foi feita para voar. Então, gente, é uma dor de cabeça muito, 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 muito grande, vocês não fazem ideia. Esse é um off-topic aqui, rapidão. Eu lembro que eu li uma reportagem em algum lugar falando que a quantidade de aviões que você tinha sobre os Estados Unidos fazia tipo uma nuvem que deixava o solo mais frio, sacou? Era tanto avião voando ao mesmo tempo, soltando fumaça ali, que não deixava o sol passar direito. Tem uma página na internet chamada Fly Radar 24, tá? Depois, se tiver oportunidade, eu vou te passar o link para você colocar na descrição do programa. Isso, na descrição do programa. Lá, ele mostra as aeronaves que estão voando hoje em tempo real, em qualquer lugar do globo. Você vai pegar lá o Fly Radar, ele lembra muito o Google Earth, em algumas características, né? Até porque a Terra é uma só, né? É tudo redonda. Olha que tem gente que acha que não, hein? O negócio assim tá obscuro hoje em dia. Ixi, polêmica, assunto polêmico. Terra redonda. Não, velho, não é. Cara, vocês me colocaram pra pensar numa coisa que agora... Tomara que todo mundo que esteja ouvindo, né, saiba, né, que a Terra é redonda. Se não sabiam, gente, revelação pra vocês. Plot twist aí, né? Vou passar uma fita pra vocês. Não se assustem. A Terra é redonda, velho. Caraca, velho. Não é mentira. Irmão, nosso programa acabou de ficar controverso. Metade da audiência vai achar que sim, metade vai achar que não. Revelação. Eu nem sei se eu podia falar esse tipo de coisa, mas, gente, a Terra é redonda, velho. Olha aí, cara. Eu tenho medo dessa parte não ir ao ar agora. Não, eu sou time Galileu, cara. Eu sou time Galileu. Ele mostra em tempo real. E isso a gente usa como comparativo várias vezes, pelo seguinte: um dia eu estava conversando com um colega sobre o mercado de trabalho, né? Se tem essa pergunta mais à frente ou não, a gente já fala dela aqui agora. Da mesma forma que o mecânico de aeronaves anda desvalorizado no Brasil, ele anda supervalorizado em outros países. Por exemplo, hoje eu trabalho com Boeing. O mesmo Boeing que voa no Brasil, ele voa no mundo inteiro. Entendeu? É como um computador. Se você usa o computador, você usa qualquer computador. E lá fora não tem mecânico, porque é uma coisa que você vai trabalhar no sol, você vai trabalhar na chuva. Fora do Brasil, você vai trabalhar na neve. Tem procedimento que você tem que descongelar a asa da aeronave para você começar a fazer as suas atividades. Cara, é surreal. Você tem que praticamente descongelar a aeronave para você começar a trabalhar. E não é todo mundo que se submete a isso. Você estuda muito para ficar exposto ao tempo. Tem gente que não consegue conceber isso aí. Eu, particularmente, eu curto. Pra mim, o dia que o aeroporto tá chovendo é o melhor que tem. Cara, é uma sensação tão boa, uma sensação tão bacana, velho. Eu curto. Então, aí ele foi me falar: olha aqui. Aí ele foi abrir o Fly Radar e mostrou o espaço aéreo americano. Cara, parece um formigueiro, velho. Parece um formigueiro. E ele falou: cada aeronave dessa, quando chegar no solo, vai precisar de manutenção. E cada aeronave dessa, quando tiver na manutenção, vai precisar de pelo menos uns 3 ou 4 mecânicos. Cada aeronave. Agora imagine uma frota grande de uma empresa. Imagine o tanto de gente que vai precisar. Então tem que ter. Isso aí que foi esse comparativo que ele fez pra mim na época, falando sobre a quantidade de profissionais que são necessários, entendeu? Isso é muito importante também, e eu vou fazer uma observação, um antepasso, que você estava falando sobre as certificações e etc. Sobre a dificuldade também, né? Que você teve uma dificuldade na questão do conhecimento, mas não na inserção no mercado. Contudo, cara, eu acho incrível o que a gente está fazendo aqui agora, nesse momento, né, no podcast, que é
trazer esse direcional para algumas pessoas que estão querendo entrar no mercado de trabalho. Eu falo isso porque toda profissão, ela parece que tem caminhos, e quando você consegue, como você na sua área, eu na minha, o Léo na dele, consegue adentrar aquele mercado, você consegue indicar isso pra alguém. Mas acredito que a grande maioria das pessoas sabe, de cabeça, sem saber pra onde ir. E isso, para as pessoas que estão nos ouvindo, é muito importante. Agora, para terminar essa parte de falando sobre o trabalho prático, todo mecânico, quando ele vai olhar, eu falo mecânico de carro, quando eu levo meu carro, ele sempre tem uma parte inicial, né? Que ele olha e fala assim: esse é o essencial que eu tenho que olhar para depois olhar outras coisas, seja a bateria, né? Outras dentro de um carro. Na aeronave, ao vistoriar um avião, qual é a primeira parte a ser analisada? Olha, esse que você falou é muito bacana. Quando no caso, né, da minha atribuição diária, vamos dizer assim, quando eu recebo uma aeronave que ela para ali na posição dela, que os passageiros vão começar a desembarcar, a primeira coisa que eu olho nela é a estrutura dela. É ver se não pegou nenhum pássaro, é ver se não tem nenhum amassado, ver se não tem nenhuma marca de Lightning Strike, ver se não tem nada disso. Primeira parte é essa. Então, quando a aeronave chega, eu primeiro faço um cheque externo nela completo. Se você acha uma ave na frente do avião, você entrega o piloto pra Receita Federal, cara? É tráfico isso? Eu entrego ele pro Ibama. Eu vou chegar nesse ponto, parece sacanagem, mas quando tem algum acidente assim de fauna, tem um especialista do Ibama que ele vai pegar o que ficou daquele pássaro ou daquele animal, né? Acreditem, não são só pássaros que colidem com aeronaves. Peraí, agora eu fiquei curioso. Qual é outra coisa? Não, peraí, eu tô curioso. Qual é outra coisa, além de um pássaro que tá no céu, né? Que vai colidir com... Eu tô com medo, não sei se continua esse programa. Saca só, tem uma aeronave de uma empresa chinesa que ela tem uma pintura exclusiva de um salmão. Porque durante o voo, um salmão colidiu com ela. Caraca, assim. Salmão. Gente, é sério, o que rola? Salmão com crise de personalidade, ele tá achando que é passarinho, pô. Todo mundo ri, tanto que foi um negócio tão inusitado que essa aeronave recebeu a pintura oficial, né? Eu vou só confirmar se era uma aeronave chinesa ou se era uma aeronave japonesa, mas que seja um falcão, um gavião, uma ave, qualquer que seja, pegou lá o seu salmãozinho, tá vindo lá bater um rango, né, tranquilaça, ou levar um rango para suas crianças, que seja, e, velho, ela foi surpreendida por uma aeronave se aproximando. O que ela fez? Obviamente, soltou o salmão e saiu de perto da aeronave. O salmão pegou na aeronave, velho. Olha aí, cara. Uma coisa que eu já peguei aqui no aeroporto foi, saindo daqui do aeroporto, na pista de pouso, uma aeronave atropelou uma raposa. E acontece em outros aeroportos aí, eu já ouvi falar que já atropelaram capivara. Acontece, sempre quando acontece esse tipo de coisa, uma equipe de fauna do Ibama vai lá identificar qual foi o animal, vai coletar dados, vai fazer um estudo para saber o impacto da aviação na natureza. Tem tudo isso aí, Mas os mais comuns são pássaros. Então, vamos supor, você perguntou aí, se a aeronave pegar um pássaro, o que eu vou fazer com o piloto? Cara, é um procedimento bem complexo. Por exemplo, se ela pega no motor, a aeronave já não vai mais voar. Eu tenho que parar aquela aeronave, eu tenho que examinar o motor todinho para saber se esse pássaro pegou em alguma parte do motor que não precisava, que não poderia. Esse pássaro, ele pode ter trincado alguma lâmina do motor. Talvez ainda sobra carne o suficiente pra fazer a janta. Olha, dizem que quando uma aeronave... Dizem que quando uma aeronave... Cara... Dizem que quando uma aeronave pega um pássaro no motor, tem cheiro de frango assado na cabine.
Mas Bom saber. É, porque o ar que vai da cabine, ele vem do motor, entendeu? Então o pessoal falou, quando pega um pássaro, é um cheiro muito forte de frango assado na cabine. E então vamos supor, se esse pássaro, por um acaso, trinca uma lâmina do motor e essa aeronave vai voar logo em seguida, essa lâmina pode se desprender, o motor vai sugar o resto da lâmina, ele vai começar a vibrar excessivamente porque ele não está com o peso ali devidamente dividido entre a estrutura do motor. Como ele tem uma rotação muito alta, o motor vai vibrar e vai desmontar todinho no ar. Entendeu? É muito perigoso. Então o pássaro pegou, ou o piloto volta, ou ele alterna para o próximo aeroporto mais próximo dele, se ele já tiver pego uma altura suficiente, alguma coisa assim. Então quando a aeronave chega, a primeira coisa que eu vou olhar é isso. Olhar a estrutura, ver se não pegou nenhum pássaro, ver se não pegou no motor, ver se não tem óleo vazando. Acontece de ter óleo vazando e é previsto o óleo vazar, só que ele não pode vazar excessivamente. Eu vou olhar se eu tenho marca de óleo na estrutura dessa aeronave, porque se tem marca de óleo excessiva, tem vazamento de óleo, e algum sistema hidráulico vai ficar altamente prejudicado por conta disso. E esse é o meu cheque externo. Eu vou olhar pneus, ver se não tem nada cravado no pneu, ver se não tem nenhum pneu com rasgo, com furo. É um cheque bem minucioso. Por exemplo, sensores. A aeronave tem sensores que vão indicar velocidade, altitude. Eu tenho que olhar esses sensores se eles não pegaram um inseto. Nesses sensores, você perde toda a Precisão. A precisão de dados. Putz, você é um gênio, cara. Você perde toda a precisão de dados dele. E acontece. Tem aeronave que chega com a marca que você fala, caraca, velho, tropas estelares, ela atropelou um inseto gigante, sacou? Não, um gafanhoto, acontece. A gente falando de acidente, assim, é uma percepção minha. Eu percebi que o número de acidentes aéreos nos últimos tempos mudou, mas eu não tenho nenhum número pra falar que isso é verdade ou não. Você acha que isso é só impressão minha ou tem alguma verdade nisso? Tem alguma, assim, a frota mundial tá precisando ser renovada? Eu acredito que não. Às vezes é algo assim, como é que eu posso falar? Realmente, a gente vem de uma onda aí de 3 acidentes aéreos seguidos, se eu não me engano. O que eu penso? Durante a pandemia, muitas aeronaves tiveram que ficar em solo porque muita gente parou de viajar. Por exemplo, algumas empresas aéreas brasileiras elas passaram de 700 voos diários no âmbito do Brasil inteiro para 30. Caramba. Gente, isso é desesperador, entendeu? Tem muita empresa aérea aí que, se vacilar, vai fechar as portas. Por isso que a gente falou no início dessa entrevista que a pandemia agravou algo que já era muito ruim, é por conta disso. Com a aviação mais lenta, com a aviação mais parada, isso é minha opinião, tá? Não tem estudo, não tem comprovação, não tem nada. É a opinião de quem trabalha no aeroporto. O nível de alerta das pessoas vai diminuindo. E isso é muito ruim. O seu alerta sempre tem que estar elevadíssimo. Eu até costumo falar para as pessoas, eu falei pro meu irmão um dia desses, quando eu entro dentro do aeroporto, eu mudo a chave. Eu sou uma pessoa que no dia a dia passa uma borboleta, ela me distrai, sacou? Eu sou uma pessoa que sai de casa para comprar carne, por exemplo. Aí no meio do carrinho, ai meu Deus, olha um cachorro. Você é tipo a noviça rebelde, só que com barba, né? Exatamente, legal, um cachorro, mas por que eu tô vendo esse cachorro na rua? Onde é que eu tava vendo? O que eu tava fazendo? Entendeu? Cara, mas eu acho que isso aí é uma característica dos bons profissionais, né? Porque eu não posso... Desculpa, eu te cortei. Não, mas pode continuar. Mas acho isso uma boa característica. Então, eu corto os dois, então, cara. Eu fico imaginando sua esposa, né? Pede pra você comprar pão, volta com carne. Ela ri muito da minha cara. Porque acontece de vez em quando. Aconteceu semana passada. Eu saí de casa pra comprar detergente. Acabou o detergente. Vou comprar detergente. Beleza. Eu falei, eu vou aproveitar e já vou comprar o lanche da tarde. Eu comprei o lanche da tarde todo. Eu fiz um banquete pra tarde, velho. Eu cheguei em casa e ela falou, beleza, cadê o detergente? Cara, mas isso aí que acontece com você também acontece muito comigo. Eu no meu cotidiano, é outra questão, né? Eu sou um cara na minha, sabe? Não sou muito sociável no cotidiano. Eu já fui muito, né? Agora, eu entro em sala de aula, cara, eu também ligo a chavinha, sabe? E eu acho isso aí fantástico, velho. Eu acho isso muito bacana. Sim, aí quando chega em sala de aula, aí o pessoal, meus colegas de trabalho, o Igor conversa pouco, aí passa lá perto da minha sala, tá o cara em cima da mesa, entendeu? Eu sou professor de... Então, em cima da mesa, sabe, gritando, explicando pros meninos e tal. Acabou a aula, ligou a chavinha de novo, ficou lá no meu café, meu cantinho, entendeu?
Não, mas eu acho isso muito bacana, sim. Assim como você falou que acha, eu também acho pelo seguinte: eu não tenho condições de manter o meu índice de alerta, o meu nível de alerta elevadíssimo durante o dia inteiro. Eu não consigo. Isso vai me dar dor de cabeça, isso vai me esgotar, isso vai me deixar estafado, entendeu? Aí vamos supor, eu passo o dia inteiro mantendo meu alerta lá em cima. Uma hora eu vou cansar, isso é questão de fadiga, isso é o fator fadiga. Aí eu passo o dia inteiro mantendo o alerta lá em cima, aí quando eu chego no aeroporto, o meu alerta automaticamente vai baixar. Por quê? Porque eu já não vou mais conseguir manter ele elevado. Então eu faço ao contrário. Vamos supor, se eu deixar de trazer um detergente para casa na hora que eu tiver que trazer, não vai acontecer nada com ninguém. O máximo que vai acontecer é eu voltar no mercado de novo, comprar o detergente e vir para casa. Agora, se eu estou no aeroporto, na minha produção, que exige muito de mim, exige muito da minha atenção, e eu tenho uma distração, um deslize desse na hora, ele não vai passar porque eu não trabalho sozinho, eu tenho uma equipe, e tem pessoas acima de mim que vão inspecionar tudo que eu faço. Mas de qualquer forma é ruim, porque aí vão chegar uma hora que vão falar: putz, mas você deixou isso aqui passar em branco por quê? Isso é um negócio importante. Perfeito. Sobre essa questão de políticas de segurança, existem grandes diferenças entre os países, entre o Brasil e os outros países? Em qual colocação o Brasil está aí nessas medidas das políticas de segurança dentro do aeroporto e dentro desse setor? O Brasil é Série A, Série B, Série C? Como está a nossa nação nessa questão? Esse que você passou é muito bacana, e quando eu falo sobre isso eu também uso esse termo, Série A e Série B. Por exemplo, vocês se recordam do acidente que aconteceu com o voo da Chapecoense? Uhum. Que infelizmente, no meu caso, me chamou a atenção por duas questões. Primeiro, que eu trabalho com aeronaves, e segundo, porque eu gosto de futebol brasileiro. Então, para mim, foi impactante das duas medidas. Um time se perdeu e foi um acidente aeronáutico de absurdo, né? Existe sim um ranking, e por exemplo, o voo da Chapecoense eu não lembro de onde que ele saiu, se foi Colômbia, se foi Bolívia, mas vamos supor, o nível de segurança deles é abaixo do nosso. Eu não vou conseguir falar isso em termos técnicos exatos, porque a última vez que eu vi isso faz tempo. Mas, por exemplo, eu vou citar um caso aqui. Teve uma época aqui no Brasil que teve um acidente aéreo, que a ministra dos transportes na época, se eu não me engano, a Marta Suplicy, falou aquela infame frase: relaxa e goza. Vocês se lembram disso aí? Sim, lembro. Uhum. Essa fala dela ia rebaixar o Brasil nesse ranking mundial. O Brasil ia estar no nível do voo da Chapecoense, só por conta dessa declaração dela. Então existem sim níveis, existem sim séries, Série A e Série B. Por exemplo, alguns aviões da África não têm permissão para pousar em aeroportos aqui do Brasil. Por quê? Porque o nível deles é inferior ao nosso. Se o Brasil voa hoje para determinados lugares, ele voa porque ele atingiu um nível de excelência, um nível de qualidade de capacitação suficiente para ele poder chegar naquele aeroporto. Se não houvesse isso, ele não poderia, entendeu? Se eu não me engano, acho que a Coreia do Norte, que é o único país que tem uma companhia aérea que tem uma estrela. Então, existe sim nível, existe toda essa regulamentação. E conforme o Léo falou aí, tem voos que tem empresas aéreas que tem apenas uma estrela. É caótico, mas acontece. Só um parênteses rapidinho aqui. Você ficou sabendo de uma empresa europeia que estava tentando passar uma regulação que as pessoas iam poder viajar no avião em pé? Existe sim. Eles estavam estudando isso em empresa low cost. É um ônibus, cara. É um ônibus. É busão, é Brasil isso aí. Botou o Brasil pra voar, meu amigo. Ó, a empresa low cost mais famosa que o Brasil teve se chamava... Calma aí que eu vou lembrar. Azul. Não. Ela não era azul, ela era verde. Eu vou lembrar aqui. Webjet, pronto. A Webjet, ela era uma empresa low cost brasileira. Cara, me falaram que ela só dava água nos voos, os assentos eram super apertados. Cara, era pra quem tinha vida atribulada e tinha que viajar a negócios.
Ela só saía lotada. É mesmo? Ela só saía lotada. Ela faturava muitíssimo. Por quê? Porque a ideia é essa, velho. É levar a pessoa e trazer. Se a pessoa quiser rangar, ela se vira. Se a pessoa quiser fazer um banquete, ela se vira. Velho, a empresa só dava água e os assentos bem próximos um ao outro pra caber mais assentos dentro da aeronave. E pra ela poder ganhar mais grana. E água da pia, né? E ela, água do... do bolo aí que a gente chama. Então ela só saia lotada. Entendeu? Então sim, existe sim. Eles estavam tentando fazer isso pra uma empresa pra você ficar em pé dentro do voo, segurando ali alguma coisa. Qual país que tem o nível de segurança mais alto? Estados Unidos, provavelmente, né? Não só Estados Unidos, Estados Unidos e alguns países da Europa que são regulamentados pela FAA e pela EASA, né? Mas a EASA, eu acho que ela ainda está acima da legislação americana. FAA Estados Unidos, EASA Europa. E a ANAC aqui no Brasil, mas essas estão acima da ANAC. A regulamentação dela está acima. Agora, emendando mais uma pergunta aí, cara. Eu que tô viajando, não sei nada sobre avião. Tem alguma red flag que dá pra eu perceber enquanto o avião tá... Sentei ali na poltrona, será que tem alguma red flag que dá pra eu perceber que o avião, sei lá, tá com algum perigo, alguma coisa assim, que eu possa alertar a tripulação? Siga seus instintos. Não fique constrangido, não fique com vergonha, não fique acanhado. Se você viu algo que você acha que tá errado, pode falar, não tem crise não. A gente até agradece que você fale. Pô, legal isso aí. Qualquer coisa, velho. Você pode se sentir à vontade de chegar pra uma comissária, chegar pra algum agente de aeroporto e falar, olha, aquele negócio ali não tá legal. Será que tá certo? O que eles souberem te responder na hora, eles vão te responder. E o que eles não souberem, eles vão chamar alguém especializado pra poder olhar. Você olha assim e pergunta pra aeromoça, é normal ter uma fogueira dentro do avião? aquele fogo que tá ali é normal? Olha, eu tô vendo fogo na asa. Por Assim exemplo, mesmo? Quando você liga uma aeronave, por exemplo, a primeira coisa que você liga nela é a unidade de força auxiliar. Cara, eu só tô imaginando agora, cabeça, desculpa, mas eu só tô imaginando agora o piloto girando a chave, velho. Cara, É basicamente isso, velho. É como se fosse o motor de partida para essa aeronave. Acontece muitas vezes de uma aeronave ficar muito tempo no solo, essa unidade de força auxiliar acumular óleo, e na hora que ele vai dar partida nela e que ele vai pegar o ar dela e jogar para os motores, para dar partida nos motores, sai muita fumaça. É normal. Por quê? Porque é o óleo parado ali, que ele vai chegar numa parte dessa unidade de força que vai estar superaquecida e ele vai evaporar. E fumaça de óleo, ela é forte, entendeu? Então acontece, velho, sai fumaça pra caramba. Qualquer ser vivo que olha aquilo ali vai começar a tremer a perna, que vai falar, meu Deus do céu. E o dia que você vê uma fumaça dessa, o que você vai fazer? Você vai chamar alguém, óbvio que você vai chamar alguém. E você pode ter toda a tranquilidade pra fazer isso. A pessoa vai deixar de ser ateia bem ali mesmo. Não, olha, putz, eu tô vendo um negócio que acontece. Por exemplo, quando chove, às vezes, que a aeronave está em solo e ela está com a porta aberta, seja porque ela está em manutenção, seja porque ela acabou de ser desembarcada e estão limpando ela, seja por qualquer motivo. Se chove e ela está em solo com a porta aberta, vai entrar água dentro dela. A gente corre lá, fecha a porta, não tem nenhum componente que se prejudique por ser molhado, é ali onde pega água. Mas beleza, quando ela decola, que o avião inclina, toda essa água vai lá para trás. Quando ela vai aterrissar, que a aeronave inclina para frente, toda essa água volta, entendeu? Onde ela estava, ela vai voltar. Então acontece do passageiro olhar uma água ali e falar, caraca, de onde é que tá vindo essa água? E vai falar com a comissária, olha, tá passando um rio aqui na última poltrona. Ela vai explicar, não. Chovendo aqui dentro, não é normal chover dentro do avião. Não, ela vai explicar, olha, por conta disso, entendeu? Vai acontecer. Outra coisa, um dia dentro do porão, o cara achou por bem transportar um isopor cheio de pamonhas. Justo. O cara pagou pra transportar, ele vai transportar o que ele quiser. Só que ele achou por bem transportar essas pamonhas quentes ainda. Porque eu acho que ele queria chegar aqui e comer pamonha fresquinha, sabe? Você queria comer dentro da aeronave, cara. Ele despachou como bagagem. Só que, velho, calor, né? Expandiu, o isopor não suportou, o isopor estourou e todo aquele vapor foi pro detector de fumaças. Aí, durante o voo do comandante, começa a alertar lá o que? Pam, o smoke detector dele. Tem fumaça no porão. Tem fumaça, é o que? É fogo. Ele disparou o sistema de extinção de fogo. É como se fosse uma garrafa que explode cheia de farinha. É uma substância chamada Alon, se eu não me engano. E jogou ali farinha e tudo pra poder extinguir esse fogo. Massa, beleza. Sujou tudo de branco e tal. Ele usou o extintor de fogo. A indicação parou de
de alertar pra ele, quer dizer que ótimo, eu não tenho mais fogo. Quando chegou em solo, não tinha fogo, era uma pamonha. Putz, cara, farinha não vai bem com pamonha, cara. Essa é a maior tragédia. Putz. Então essas coisas assim acontecem, velho. Coisas que só acontecem no aeroporto, sacou? Falando sobre essa questão do aeroporto, lembrando que estamos gravando agora uma gravação na madrugada, com muito prazer, com café na mão. Existe algo que você mudaria na rotina de um aeroporto para deixar o processo mais seguro? Processo mais seguro? Não, eu acho que não. Hoje o nível de segurança do aeroporto ele é muito elevado. Muito disso aí ainda se deve ao 11 de setembro. Depois do 11 de setembro, muitos procedimentos foram reconsiderados, muitos procedimentos foram revistos. Por exemplo, eu não posso passar pelo raio-x com qualquer líquido na minha mão. Não posso, porque ninguém sabe o que é aquele líquido. Então eles pedem para jogar fora mesmo. Independente do que seja, não pode. Você vai jogar fora. Se você quer bater um rango, se você quer beber algo, que seja antes, né? Dificilmente vai ter um raio-x que vai te permitir passar com algum líquido por ele, pro salão de embarque. No salão de embarque, você pode adquirir o que você quiser. No salão de embarque, você vai ter rango, você vai ter refeição, você vai ter tudo. Mas passar do embarque para o salão de embarque pelo raio-x com líquidos, hoje você não passa. A minha esposa, em uma dessas viagens aí, ela quase foi presa como traficante de drogas, velho. O que ela tava levando, velho? Ela tava viajando com uma amiga dela. Nenhuma das duas fala inglês. Elas meio que enrolam ali e tal, e vai do jeito que vai, né? E aí, uma delas tava com um pozinho branco na bolsa. Entendeu? Ai, meu Deus. E aí o guardinha viu aquilo dali e ele foi lá questionar elas, o que é o pozinho branco, né? E assim, as duas começaram a ficar desesperadas e começaram a chorar lá pro cara, entendeu? Até explicar que o pozinho branco... Eu prendia, prende essas aqui. Até elas explicarem que o pozinho branco não era cocaína, era só leite em pó. Foi o desespero daqueles, cara. Gente, é muito complicado. O pessoal no aeroporto, eles são muito severos com esse tipo de coisa. E justo, tem que ser severo mesmo. Tem que ser severo porque... é a segurança de todo mundo que tá em jogo, né? Gente, tomando como base o 11 de setembro, acho que não tinham 10 pessoas envolvidas naquilo ali. E olha o que elas fizeram. Entendeu? Então acontece. Até pra nós que somos funcionários que trabalhamos lá no aeroporto. Por exemplo, pra eu ter acesso ao aeroporto, eu tenho uma credencial. Para eu emitir essa credencial, eu tenho que ter o nada consta da Polícia Civil, eu tenho que ter o nada consta da Polícia Federal, eu tenho que ter o nada consta da Polícia Militar, eu tenho que ter o nada consta da Justiça Eleitoral e, deixa eu ver o que mais, eu tenho que ter um nada consta da Receita Federal, porque é ela que vai, como é que se diz, basicamente... e eu também tenho que ter cursos da Infraero, de segurança, de um monte de coisa. E além do nada consta da Polícia Federal, um monte de documentos que eles exigem e um questionário que a gente responde pra eles. Cara, só pra você ter acesso ao aeroporto, você já tem que ser quase escolhido, velho. Né? Você tem que ser quase escolhido, porque, cara, é uma área de risco. Você além de aeronaves, além de tudo, tem um setor de cargas, tem um setor de transporte. É muita coisa ali. É muito detalhe, é muito criterioso. E hoje eu acho que eu não mudaria muita coisa, não. Hoje, em mente agora, para responder, eu não mudaria nada. E chegamos ao fim de mais um episódio do Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras. Se você gostou do episódio, nos dê uma boa avaliação no iTunes, Spotify ou no seu aplicativo de podcast preferido. Nos siga também no Conservative Core e no Twitter, @semgravidade_pc, @leosemgravidade e Igor S. Gravidade. Se inscreva também no nosso canal do YouTube. Caso tenha um comentário, sugestão ou elogio ao podcast, mande um e-mail para semgravidadepodcast@gmail.com. Nos vemos no próximo episódio.